Minha amiga e meu amigo, essa catástrofe ocorrida no Rio Grande do Sul serviu para mostrar o absurdo que é as cabeças de algumas pessoas que comandam esse Brasil e que têm o poder de formar opinião. Olha só, a Rede Globo de Comunicação, em um conluio nefasto com o governo Lula, resolveram se unir, se hermanar para promover absurdos, para mover atos desumanos. Presta atenção. A gente viu inúmeras denúncias dando conta de que o governo não estava agindo com a presteza que deveria ou estava sabotando o serviço de voluntários de prestação de socorro a, a, aos milhares de pessoas vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Esses acontecimentos reprováveis foram registrados e denunciados pelas redes sociais. Parlamentares, influenciadores, cidadãos comuns, enfim, pessoas que estavam em loco, estavam no momento, estavam vivendo a situação, resolveram registrar e denunciar, até como forma de provocar o governo a tomar uma atitude para mudar aquele quadro de coisa. Mas não. Numa parceria espúria, desumana, governo e Rede Globo resolveram como se diz, apurar as denúncias para trazer solução, mas sim pré-julgar e criminalizar aqueles que fizeram a denúncia, fazendo com que aquele quadro de horror permanecesse. Quem não viu no decorrer dessa semana a Rede Globo fazer matérias de jornais através da Globo News e da jornalista disseminadora de fake news, Natuza Nazanelli, dizer que os caminhões com donativos não estavam sendo barrados pela ANATT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, falando que era fake news. E, inclusive, acusou o empresário o Pablo Marçal de ser o maior disseminador nesse suposto grupo, que, segundo a Rede Globo e o governo, tinha parlamentares, tinha influência, tinha empresários. Logo em seguida, o diretor da ANTT, Rafael Vitali, gravou um vídeo e publicou para o público dizendo que sim, a NTT fez bloqueio de alguns veículos com donativos, mas que eles iam mudar as regras. E nessa brincadeira chegou denúncias de vários fatos reprováveis que, se não está acontecendo, aconteceu. Porque as pessoas estão denunciaram, mostraram a cara, tem CPF, tem endereço. Aí o governo, ao invés de resolver o problema, usa a estrutura do Estado para fazer ameaças. Usar a Polícia Federal, usar o Ministério das Comunicações, usar o Ministério da Justiça, para dizer que vai abrir processo, que vai investigar, que vai intimidar. Que país é esse, pô? Que país é esse? Um governo fraco, sem compromisso. Foram inúmeras. Olha só, o dono de uma clínica resolveu denunciar que ele estava prestando, juntamente com seus médicos, um trabalho voluntário na clínica. Mas foi proibido, por quê? Porque a clínica, segundo a agência, a vigilância sanitária, tem que ter água corrente. E a água que ele estava usando para socorrer as pessoas era água de poço. Porra! Isso é quase que estado de guerra. Fecharam a clínica, proibiram o trabalho voluntário. O governador Jorginho Melo veio a público denunciar que os carros com mantimentos, com medicamentos, com ajuda, que estavam saindo de Santa Catarina e indo para o Rio Grande do Sul, estavam sendo parados e multados. Aliás, foi multado 2 vezes porque os motoristas, amando
das autoridades de Santa Catarina resolveram evadir-se do local para chegar ao seu destino e socorrer pessoas. Foram multados por ter invadido do local. 2 multas! 2 multas! A prefeitura de Farroupilha, o prefeito daquela cidade, veio a público pedir socorro. E ele fala em nome de mais de 300 prefeitos que estão sofrendo. O governo fala que vai chegar dinheiro, não está chegando. Desde a primeira enchente que ocorreu há 6 meses atrás. O dinheiro não está chegando como deveria. E a Simone Tebet, ministra do Planejamento do governo Lula, falou que o dinheiro vai chegar no horário certo. Que os prefeitos não sabem o que querem. Meu Deus, esse é o governo do Lula. Esse é o governo que lidera o nosso país. O Exército Brasileiro não consegue entrar com seus helicópteros na área de dano para socorrer as pessoas, alegando que não pode fazer pouso próximo da água ou que está chovendo muito. Mas o estranho é que helicópteros civis de empresários estão fazendo o que o Exército se recusou, não sei se ainda está recusando a fazer. Isso é fato. Isso é fato. Não é fake news. Olha, eu tenho esse canal no YouTube. Gosto do canal porque é através dele que eu expresso, interativo e repasso as minhas ideias. Mas eu não tenho medo de censura, não tenho medo de inquérito e não tenho medo de processo. Se assim tivesse, aqui eu não estaria. Eu uso o meu nobre canal e nobre espaço para interagir, para falar de coisas sérias. Eu não sou daqueles babacas que usam o canal para fazer fama e fortuna pintando o cabelo de um dia de uma cor, outro dia de outro, ou imitando foca. O meu canal é para isso. É para denunciar, sugerir, criticar, e assim eu vou fazer. Já pensou, minha amiga e meu amigo, se o Brasil tivesse em estado de guerra verdadeira, com inimigo militar, um país vizinho, com esse governo Lula, com esse exército brasileiro, com esses órgãos públicos, com essa mentalidade? Os brasileiros estariam lascados. O governo não faz o que deveria e não permite que os brasileiros, de forma voluntária, o façam. Agora vem falar que é fake news. Todas as narrativas do governo e da Rede Globo caíram por terra no mesmo dia, porque o SBT fez uma matéria atestando que as denúncias eram verdadeiras. E aí, aonde fica o Supremo Tribunal Federal? Capitaneado pelo Alexandre de Moraes, que coordena o inquérito das fake news. Vai botar a Globo nas fake news? No inquérito das fake news? Vai botar Lula no inquérito das fake news? E agora serve para o todo do Supremo Tribunal Federal. Será que os ministros vão dar 72 horas para Lula explicar a sua inércia, a sua preguiça, o seu desgoverno, o seu despreparo, a sua incompetência na lida com essa situação? Que os brasileiros estão perdendo a vida, morrendo de fome, morrendo de sede, e a ajuda não chega como deveria? Aonde está o Supremo Tribunal Federal, que na época de Bolsonaro, até para Bolsonaro ir no banheiro, eles davam 72 horas para Bolsonaro explicar isso ou aquilo, e eles agora estão calados? Ou o Brasil acaba com esse governo incompetente, ou esse governo incompetente vai acabar com o Brasil. Não tenho medo de censura, não tenho medo de processo. Eu tenho medo de perder o meu Brasil e a minha liberdade. E é por isso que eu vou continuar usando o meu canal para falar aquilo que eu entendo ser a verdade, para conscientizar e informar a população, coisa que uma boa parte da mídia tradicional, a velha mídia, a exemplo da Rede Globo e a senhora TV Record do Bispo Edir Macedo, não fazem. E eu não estou só. Aqui nas redes sociais, nós somos milhões e vamos continuar nessa luta, denunciando, sugerindo, criticando, mesmo sob ameaças. Mesmo sob ameaças. Querer censurar os influenciadores, a população e os parlamentares, porque estão denunciando esse desmando, essa incompetência do governo Lula,
uma situação desmedida, pelo amor de Deus. O Brasil está vivendo praticamente um estado de guerra. Pessoas estão morrendo de todas as formas, de fome, falta de socorro, de frio, em cima dos telhados. Outras na iminência de pegar a doença devido à origem dessa água. E aí fica o Lula querendo mentir para o Brasil e não fazendo nada que deveria fazer. Quem deveria estar sendo submetido a um inquérito, uma investigação da gloriosa Polícia Federal é esse governo. Paulo Pimenta, Lewandowski, jornalista Natuza Zanelli, da Globo News. Querem matar o mensageiro, porque trouxe a mensagem. Ou seja, querem calar as pessoas nas redes. Não tem jeito, não tem jeito. As redes sociais veio como tábua da salvação para a liberdade de expressão. É como água de morro acima, melhor dizendo, água de morro abaixo e fogo de morro acima. Só Deus pode segurar. Vocês podem calar outros, intimidar outros, mas ainda vai ter milhões para replicar o que eu estou falando aqui. Esse governo acabou, não tem razão de existir. É preciso ser submetido a um processo de impeachment, de CPI, urgentemente. É inaceitável ter um governo desse nível à frente do país, justamente diante dessa situação. Já pensou se fosse Bolsonaro? Estaria tomando porrada de tudo quanto é lado. E olha que se fosse Bolsonaro, a situação não estaria como está. Da mesma forma que ele agiu com firmeza, com justiça na pandemia, ia agir da mesma forma agora com essa catástrofe ocorrida no Rio Grande do Sul, em que Lula só vem para fazer graça, palhaçada, disseminar mentira e revelar a sua incompetência. Olha, ou nós brasileiros nos unimos para acabar com esse governo Lula, ou esse governo Lula vai acabar com o Brasil. Pense nisso.